Olá, muito bem-vindo ao nosso podcast da psiquiatria. Nós estamos aqui hoje para falar de um assunto extremamente interessante, que é o papel das práticas restaurativas aplicadas à recuperação da dependência química. Eu trouxe para falar desse assunto duas pessoas super especialistas e com quem eu tenho tido a oportunidade de trabalhar na unidade Recomeço Helvécia e no hub de atendimento à dependência de crack e outras drogas. A doutora Sônia Frugoli, que é advogada, mediadora de conflitos e presidente da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB de Pinheiros. Muito bem-vinda, doutora Sônia. Obrigado por ter aceito o convite de estar aqui hoje. Estou também com a doutora Joyce Markowitz, que também é advogada, mediadora de conflitos, facilitadora de práticas restaurativas e vice-presidente da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB de Pinheiros. Muito bem-vinda e obrigado por estar aqui hoje. Obrigada, doutor Cláudio. É um prazer estar aqui com o senhor. Obrigada, doutor Cláudio, pelo convite. É uma alegria estar aqui nesse podcast. Muito obrigada. Eu que agradeço imensamente. Bom, eu queria começar aqui batendo esse nosso papo, né? Que talvez as pessoas que estão ouvindo aqui não saibam muito bem o que é justiça restaurativa, práticas restaurativas, e como a justiça, né, os operadores legais estão, né, envolvidos nessa questão. Então, talvez a gente pudesse começar falando um pouco assim, o que são práticas restaurativas e já engatar um pouco no que é justiça restaurativa, como as práticas restaurativas entram aí nessa justiça restaurativa. A justiça restaurativa, Dr. Cláudio, ela é um instituto, né, um instituto de práticas, princípios e técnicas de forma ordenada que desde os tempos primitivos, inclusive reconhecida pela ONU. Como que nós entendemos, né, a justiça restaurativa para ser aplicada para o dependente químico, para auxiliar na recuperação? Ele nasceu como que a OAB, né, a Ordem dos Advogados do Brasil, por essa Comissão de Justiça Restaurativa, desenvolveu esse trabalho, esse projeto. É um projeto que nós desenvolvemos desde 2017 e ele foi criado quando a OAB, como sociedade civil, ela foi convidada por então prefeito João Dória na época, que estava implantando o programa Redenção e programa Recomeço, né, no próprio Helvécia. Então, ele convidou vários órgãos do poder público, várias secretarias do Estado e do município e a OAB como sociedade civil. E a OAB tinha uma comissão de justiça restaurativa, isso foi em 2017. Aqui no Brasil, a justiça restaurativa ela foi regularizada através de uma resolução 225 do Conselho Nacional de Justiça. E isso foi em 2016. E nessas reuniões, com o desenvolvimento, né, do que fazer com Cracolândia, com a dependência química, então nos veio essa ideia das práticas restaurativas para aplicar para a recuperação do dependente químico. Por que a resolução? A resolução prevê parceria com órgãos públicos, com várias secretarias, e a resolução prevê reinserção social, reinserção familiar e reparação do dano. E a dependência química, né, é uma causadora
né, desses danos, o afastamento familiar, afastamento social proporciona isso para o indivíduo. Então, daí essa ideia da implantação desse projeto para trabalhar a reinserção social, a reinserção familiar do dependente químico. E nós, então, como fazer, né? Então, previa a parceria com os órgãos públicos, então, com a Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado, com a Secretaria da Saúde, na época ainda CRATOD, que hoje é ROB, né? E a implantação e o apoio do próprio Ministério Público e do Tribunal de Justiça e da Defensoria Pública também. Nós tivemos todo esse apoio na implantação do projeto. E onde aplicar? A Secretaria da Saúde achou por bem aplicar, junto com a Secretaria de Desenvolvimento Social, aplicar na Casa de Passagem. A Casa de Passagem era uma unidade que acolhia, na época, né, em 2017, acolhia os dependentes químicos com tratamento no antigo Cratório, hoje ROB, e esse tratamento e na Casa de Passagem, assim como as unidades que hoje nós aplicamos as práticas, os círculos de práticas restaurativas, ela é integrada por psicólogos, por assistentes sociais, que é a equipe técnica, e que prestam serviços aos acolhidos. E então nós iniciamos a aplicação dos círculos semanalmente com advogados que compunham a Comissão de Justiça Restaurativa. Então, um trabalho voluntário dos advogados. Além dos advogados, como a Justiça Restaurativa é um instituto multidisciplinar, então existiam pessoas convidadas na comissão, com psicólogos, outras formações também, que também integravam e integram a nossa comissão. E essas pessoas com capacitação para a justiça restaurativa, então, de facilitação, aplicam esses círculos de práticas restaurativas. Essa capacitação é prevista na própria Resolução 225 e é um curso de X horas, hoje 40 horas, salvo engano, que são aplicadas, quer dizer, todos os facilitadores têm a capacitação para aplicar os círculos de práticas restaurativas. E, além disso, nós fizemos parcerias também com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Trabalho do município, que tem um programa Operação Trabalho, para conseguirmos disponibilidade de vagas para a atuação daqueles dependentes, daqueles acolhidos nas unidades que estejam aptos, né, para o trabalho. Os círculos, eles têm o caráter confidencial e têm o caráter de voluntariedade, quer dizer, só participa do círculo aqueles que realmente se dispõem a participar. E sempre nós pedimos e sempre contamos com a participação da própria equipe técnica da unidade. Porque a equipe técnica, nós, os facilitadores, junto com a equipe técnica, é que vai direcionar aquele acolhido que está apto para o trabalho. E com essa parceria com a Secretaria do Trabalho, com esse programa POT, Operação Trabalho, que tem vários gestores, tem parques, tem vários segmentos, né? Então, dependendo do perfil de cada um, essas vagas são ocupadas por esses acolhidos que estejam aptos. E isso também implica numa reunião do grupo gestor, que é feita mensalmente com os representantes dessas unidades. Então, essa reunião nós fazemos mensalmente com o representante da Secretaria do Desenvolvimento Econômico do Trabalho, com a Secretaria do Desenvolvimento Social do Estado e com a Secretaria da Saúde também, que sempre tem um representante do RUP hoje. E essas reuniões são de muita importância, porque aí esses que são direcionados para o trabalho, cada um com os seus problemas ou benefícios, enfim, isso é
objeto da reunião do grupo gestor. Entendi. Quer dizer, a gente tem aí um momento também que você vai discutir os casos com os técnicos, né, para saber as necessidades e as potencialidades desse indivíduo, né, para que ele aproveite ao máximo os recursos, né, que as práticas restaurativas, os círculos podem oferecer para eles, né? Mais ou menos nesse aspecto. Exato. A Joyce, ela é coordenadora dos facilitadores que aplicam os círculos, e hoje nós aplicamos os círculos no Centro Terapêutico da Secretaria de Desenvolvimento Social do Estado e aplicamos na moradia monitorada, que é da unidade da SPDM, né? Esse projeto iniciou em 2017 e permanece até hoje, graças a Deus, com grande sucesso, porque nós vemos né, esses resultados nas reuniões do grupo gestor, que realmente fazem a diferença. Nós tivemos já acolhidos, né, que hoje estão trabalhando até na própria COED, né, Joyce? Na própria COED temos acolhidos que hoje estão trabalhando, desenvolvendo trabalho na própria Secretaria de Desenvolvimento Social. Nós aplicamos, a metodologia aplicada é da norte-americana, da professora norte-americana Kay Pranes, que é a metodologia utilizada pelo Tribunal de Justiça. Então, nós vemos grande sucesso nessa aplicação desses círculos das práticas restaurativas para a dependência química. Né, nós temos e a nossa ideia é tornar isso uma política pública, porque hoje o que nós sentimos? Hoje nós trabalhamos sempre com esses braços voluntários, né, de advogados ou outras formações que são membros da Comissão de Justiça Restaurativa, mas precisamos ampliar, e nós vemos o interesse da própria equipe técnica de cada unidade, do RUB, inclusive, como já fizemos a apresentação do projeto, do interesse de eles aplicarem o círculo. Então, a nossa ideia é realmente estender essa aplicação, mas para essa extensão é necessário o curso de capacitação. Que tem custo, que tudo tem um custo, né? Assim, quer dizer, agora a gente tem que pensar no custo. Agora, assim, eu preciso falar do lado de cá, né? Assim, do lado de quem está na equipe técnica, né? Quer dizer, a minha equipe lá da moradia monitorada da unidade Recomeço Helvécia, né? Que é uma unidade gerenciada pela SPDM, mas é uma unidade, vamos dizer assim, financiada pelo governo do estado de São Paulo, né? Que a SPDM, na verdade, atualmente é a gestora por ter vencido o edital de licitação, né? Então, nós estamos gestores dessa unidade, já é segundo período de gestão nosso, que está chegando ao final agora, terá aí um novo chamamento, né, muito proximamente, provavelmente, porque o contrato já vai chegando ao fim, né? Então, e a gente pode perceber, né, a importância das práticas restaurativas, né, no papel aí da recuperação, né? Porque um dos grandes pilares aí da dependência química e da recuperação é essa reintegração, reinserção social de um modo diferente, né? Quer seja na família, né? Às vezes, claro, tem paciente que às vezes não quer voltar para o seio da família porque a família ali é muito... tem fatores de riscos, usuários de droga também da família e que para ele não é interessante, né? Mas aqueles que desejam voltar para a família e que isso
é desejável do ponto de vista técnico, né? Essa reinserção familiar e essa reinserção no sistema de trabalho, né? Porque o que a gente visa é a independência desse indivíduo longe das drogas, né? Então, isso é uma coisa assim que faz toda a diferença na recuperação, né? Toda a diferença, né? A gente pegar o grupo que está hoje na moradia monitorada, se a gente fizesse esse recorte de hoje, né? 94% das pessoas que estão lá estão inseridas no mercado de trabalho, ou pela justiça restaurativa, ou que já passaram pela justiça restaurativa, pelo programa Operação do Trabalho, e depois estão agora com emprego, inclusive CLT, né? Tem me lembro de um paciente, por exemplo, que está guardando dinheiro para montar a sua própria barbearia, né, para que ele se reciclou e tá para poder sair da moradia já com um sustento, né, e feliz da vida porque ele se reaproximou dos filhos, né? Não foi possível reatar o casamento, mas foi possível ter uma relação aí amigável com a esposa, com a ex-esposa, né, e se aproximar dos filhos. Quer dizer, esse é o resultado prático, né, disso que a senhora está falando, né, doutora Sônia? É muito gostoso de ver isso. Ficamos muito felizes, doutor Cláudio, de ouvir isso do senhor, porque isso nos é trazido nas reuniões do grupo gestor, no caso pelo Moisés, que é o coordenador da moradia monitorada, e ultimamente, realmente, isso ele tem nos trazido, que há acolhidos lá que têm saído com essa independência para a CLT, até para uma também, uma aproximação familiar. O nosso objetivo também, nós já fizemos isso, é um círculo de reintegração familiar, porque isso integra o projeto. Mas isso depende realmente também da equipe técnica nos indicar aquele que está e que aceita e que está preparado para fazer essa reinserção familiar. Como o senhor disse, essa reinserção social é que eles querem, a Joyce vai poder falar mais da parte técnica nesse sentido, eles querem realmente ter essa aproximação, mas antes eles querem a reinserção social, eles querem o trabalho. Né? Eles querem voltar de um modo diferente, né? Então, ultimamente, nós temos ouvido isso, sim. Inclusive, nós temos um colaborador que atuou na Secretaria do Trabalho do município, que ofereceu fazer palestras de educação financeira. Então, nós fazemos 1, 2 vezes por ano palestra de educação financeira, o que tem ajudado bastante também esses acolhidos nessa atividade, né, da independência. Agora, esse é o grande ganho dessas reuniões de grupo gestor, porque as pessoas começam a entender exatamente como é que funciona e como que é a parte técnica das práticas restaurativas, aquilo que a gente faz, o objetivo, começam a perceber o resultado, né, de investir. Então a gente aderem, né? Aderem. Assim, até, né? Eu vejo, né, as reuniões acontecendo ali, né? E assim, é importante essa questão a senhora falou da questão financeira, né? Isso é muito importante. A gente percebeu isso, né? Lá no comecinho, lá para 2016, quando a gente estava começando ali na moradia monitorada da unidade de recomeço Helvétia, né? Que a gente precisava disso, né? Porque, por exemplo, eu lembro que logo no começo teve um paciente, um morador, né? Que começou a trabalhar, recebeu um cartão
né, foi no banco, recebeu um cartão de crédito e o gerente falou para ele assim, olha, você tem aqui R$ 600 de crédito, né? Ele saiu do cartão e comprou um tênis de R$ 600, assim, né? E chegou lá e falou assim, nossa, mas você gastou R$ 600? Não sei se falou, não, mas o gerente falou que eu tinha de crédito. Não, mas é crédito, não significa que o dinheiro é seu, significa que é crédito, você vai ter que pagar isso, né? Ele achou que o dinheiro era Presente. um bônus, sei lá, né? Assim, de tão longe, né? Pode parecer absurda essa história, né? Mas as pessoas estão há tanto tempo na rua e tão longe, né? Distanciados, assim, das questões sociais, né? Que elas desaprendem, né? Ou não acompanham, né? O que acontecem e às vezes tem essas atitudes inocentes, assim, né? Por puro desconhecimento, né? Então é muito importante isso, né? Agora, eu queria ouvir também da doutora Joyce, assim, né? Como porque assim, essa prática restaurativa, né, aplicada à dependência química tem alguma correlação com essa mediação de conflitos que a justiça já faz, já tem grande experiência? Como isso tem a ver com a prática restaurativa? O que ela trouxe de aprendizado para essas práticas restaurativas, né? E também que a senhora me falasse um pouco da técnica, assim, como que se dá esses círculos, né? Esses encontros. A justiça restaurativa está no mesmo guarda-chuva que a mediação de conflitos, né? Tem os mesmos princípios, os mesmos valores, e o olhar é para o conflito ou para construções, né? Construções de acordos, construções de combinados. E a gente usa as práticas restaurativas da metodologia da Kay Pranes, pensando no fortalecimento individual de cada indivíduo. Como que funciona na prática? O nosso projeto tem 3 eixos. O primeiro eixo são os círculos restaurativos que acontecem semanalmente, que é uma potência muito grande para o fortalecimento individual de cada um, emocional, mental. Eu vou contar exatamente como acontecem os círculos e por que acontece esse fortalecimento. O segundo eixo é a reinserção social através do POT, né, Programa Operação Trabalho, onde a gente consegue, com a parceria com a Secretaria do Desenvolvimento Econômico, vagas de POT de acordo com o perfil das pessoas. É nessa especificidade que a gente entra. Se uma pessoa tem uma formação universitária, então a gente consegue um trabalho para ele no POT Oportunidades, onde ele vai trabalhar, por exemplo, no Arquivo Nacional, onde vai ver processos, limpar processos. Ontem, conversando com um rapaz que está no arquivo, falou que ele adora, porque ele adora história, e passa na mão dele processos de 80, 100 anos. Então, ele faz isso com todo carinho. E ele quer fazer um curso de arquivista para ver se ele consegue um trabalho formal como arquivista no Arquivo Municipal. Então, é nesse sentido que a gente vai oferecendo as vagas do POT, que vão trazendo esse encaminhamento e o despertar de acordo com o perfil de cada um. E o terceiro eixo do nosso trabalho é a reinserção familiar. Muitas vezes a gente faz círculos familiares para a pessoa se aproximar da família, no sentido de entender o que essa família passou, que a família possa entender também o acolhido, né, que seja uma doença, ou como ele se sente, ou o que ele acha que ele pode fazer para essa família, ou como essa família pode contribuir também nessa evolução dele no cuidado da doença.
Muitas vezes esse acolhido não vai morar com a família, mas o fato de conseguir o apoio da família faz toda a diferença, né? Tive muitos casos onde uma família alugou um quarto para ele, uma família deu um quarto no fundo do quintal, outras a família acolheu dentro de casa. Essa semana eu fui procurada por um rapaz que nós fizemos o círculo familiar dele em 2018, onde o pai e a mãe não quiseram participar, mas participaram tios e primos. E hoje ele teve subidas e recaídas, hoje ele está muito bem, já há mais de um ano limpo, mas ele diz assim que ele gostaria realmente de se reaproximar do pai e da mãe, porque todos aqueles que participaram do círculo familiar em 2018 continuam se relacionando com ele até hoje, continuam dando suporte, ele acompanha a vida familiar, né, dele, e eles acompanham também o desenvolvimento desse rapaz. E aí nós então vamos marcar um círculo familiar com a mãe, com o pai, ver se depois de tantos anos, né, esses pais aderem, aceitam participar do círculo familiar. Então, esses são os 3 eixos. Então, a gente entende que você cuidando da saúde mental através dos círculos que acontecem semanalmente, cuidando da questão física, onde eles estão inseridos dentro de uma casa onde ele tem acolhimento, ele tem tratamento psiquiátrico, tem psicológico. E, assim, então, a gente está ajudando ele a cuidar. E de pensar realmente na questão do futuro dele, né? Do social, onde, como o senhor falou, ele desaprendeu a trabalhar. Então, o pote é de suma importância, porque o pote é ou de 4 horas ou de 6 horas, né? Dependendo da vaga onde ele entra. Então, primeiro que ele reaprende a receber ordens, a respeitar ordens, né? Ele reaprende a lidar com o dinheiro que ele recebe mensalmente. Ele aprende a usar uniforme, a ter pontualidade, ter comprometimento. Então, tudo isso vai fazendo a diferença na formação dele, nesse caminhar. E na própria reinserção social, né? Porque Sim. essas regras sociais, né? Elas fazem parte do nosso dia a dia e são importantes, né? Assim, para convivência, né? São esses acordos sociais que faz a nossa sociedade ser evoluída ou não, né? Quer dizer, quanto menos, mais primitivo, menos cumpridos são esses acordos sociais, a sociedade é menos evoluída, né? Então, quer dizer, acho que isso é de suma importância, né? Para a sociedade como um todo e para ele, né? Exato. É isso que vai fortalecendo. Mas participar a gente tem 2 requisitos, né? As pessoas que, pela justiça restaurativa, conseguem a vaga do pote, através de parceria, ajuda da equipe técnica da casa e tudo, eles têm que participar dos círculos semanais e participar dos círculos mensais referente ao pote. Nesses círculos mensais, a gente vai acompanhando como é que está o desenvolvimento dele, qual a dificuldade dele nas relações ali de trabalho, como é que ele está usando isso como alavanca para o crescimento pessoal dele, porque ele está no pote, num horário reduzido, para fazer cursos, para se fortalecer, para voltar a estudar. Então, tudo isso faz parte do nosso trabalho. Agora, a necessidade de participar dos círculos semanais é de suma importância, porque a gente tem até o professor Guilherme Nogueira, do Rio Grande do Sul, onde ele traz comprovadamente pela neurociência como os círculos restaurativos fortalecem emocionalmente a pessoa. No sentido de, a gente faz um círculo, todos sentados iguais, a gente usa a peça de fala, que é um objeto ali pertinente ao círculo que vai ser feito, e essa peça de fala tem que passar de um em um, e todo mundo tem o direito de responder uma pergunta que a gente traga.
Por exemplo, eu perguntei na semana passada, que momento da sua vida você se sentiu feliz? E aí a pessoa vai trazendo histórias, contando de si. E quando ela usa a peça de fala, ela tem que esperar a vez dela para ela falar. Quando ela ou esperou 10, 15 pessoas para falar, ela entrou nesse processo reflexivo. Então, esse processo reflexivo vai fazendo ele aprender a escutar. Então, ele começa a desenvolver uma escuta um pouco mais apurada, né? Perde um pouco aquela reatividade de responder prontamente. Então, ele vai desenvolvendo um processo reflexivo. Isso só de usar a peça de fala. Ao ouvir as histórias do outro, você vai desenvolvendo empatia. Porque um dos combinados do círculo é falar de si, falar na primeira pessoa. Então, quando eu estou falando de algum momento da minha vida que eu me senti feliz, o outro está com uma atenção, quase que uma atenção como se fosse na meditação. É uma atenção plena. Então, tudo isso vai fazendo, você vai estimulando essa parte frontal do lado esquerdo do teu cérebro, onde você desenvolve empatia. Então, você desenvolve empatia pelo outro e você desenvolve empatia por si mesmo. Então, você deixa de ter aqueles gatilhos de culpabilização, que é um dos maiores gatilhos das recaídas, né, por fato de você estar desenvolvendo a empatia por você e pelas pessoas ao seu redor. Então, isso tudo, né, da parte do ponto de vista da neurociência, você vai tendo uma mudança química cerebral, por isso você tem o fortalecimento individual de cada um. E você tira um pouco o foco do problema e de remoer tudo que deu errado, como foi, né, acidentado o caminho e etc., né, por um outro ângulo que é como reconstruir, né? Quer dizer, quando a senhora traz essa pergunta, né, assim, olha, quando você foi feliz, né, primeiro, você tá aí trazendo para ele uma lembrança de que, assim, olha, é possível ser feliz, aliás, você já foi, né? E em que época, como você estava quando você foi feliz, quais eram os ingredientes dessa felicidade, né? E ele vai percebendo que ele não com certeza nesse momento não tinha um ingrediente crack, rua, né? Ou droga, rua, né? Outro aspecto importante, assim, da sua fala que eu gostaria de salientar, né, é que a rua não é lugar para ninguém, né? Assim, rua não é lugar. Não é lugar para usar droga, não é lugar para ficar, não é lugar para dormir, não é lugar para tratar, né? As pessoas precisam de um suporte mínimo, né, para poder se desenvolver, né? Quer dizer, não dá para achar que na rua, né, você vai conseguir, né, fazer isso, né? Então, essa é a importância, né, dessa parte. Por isso, a dependência química é complexo, né? Porque você precisa dessa parceria, né, multidisciplinar mesmo. Você precisa do social, você precisa do médico, você precisa do psicológico, você precisa do apoio de trabalho, você precisa às vezes até da justiça mesmo, para vamos dizer assim, se atualizar ali em alguma coisa que aconteceu, né? Na época em que você estava ali usando droga e etc., precisa se recompor também, não só socialmente, mas com a justiça, né? Então, é muito interessante ver que esses 3 pilares, né? Porque eles contemplam a base, né, do que é o crescimento, né? Do que para poder o crescimento acontecer, né? Sem isso não tem, né? Não tem. Por isso essa importância das reuniões do grupo gestor, né? Onde a gente alinha tudo isso
e segue. Então, assim, é um momento onde que a gente vai ouvir da equipe técnica, tanto da moradia monitorada quanto das casas terapêuticas, a necessidade, coisas que nós fomos aprendendo ao longo desses quase 7 anos de trabalho. Por exemplo, assim, antes do Dia das Mães, Dia dos Pais, Carnaval, final do ano é época de maior recaída. E eu vou contar para o senhor que nós tivemos, o ano passado, uma recaída entre 25 moradores da moradia monitorada. E das casas terapêuticas, nenhuma recaída. Né? Assim, quando se ouve qualquer palestra sobre drogadição, as pessoas vão dizer, porque o índice de recuperação é 0,3%. Não no nosso caso. O nosso caso é de 94%, 95%. Justamente porque a gente tem esse suporte. Né? E porque ele também já percorreu um caminho, né? Quer dizer, você dá o remédio certo para a pessoa certa na hora certa, né? Exato. Assim, porque não adianta eu inserir uma pessoa que está no início do processo, né? Porque ele ainda tem um caminho para percorrer, né? Então, quer dizer, eu acho que essa também acho que é um outro recado importante, porque geralmente, né, as famílias, eles têm uma ideia de que, assim, eu vou internar o meu familiar, né? E aí eu vou internar 1 mês, 2 meses, 3 meses. Eu vou internar 6 meses. Ele tem que ficar internado 1 ano. Eu já ouço isso não só no sistema público, como no privado, no meu próprio consultório, né? Assim, não, olha, ele não pode viver em sociedade, né? Já ouvi isso, né? Né? E a gente vê que, na verdade, são etapas, né, que ele precisa passar, né, e que se não houver crescimento nessa etapa, esgota, e o que era bom fica ruim. Né? Assim, é a tal da dose do remédio, né, que ali entre o veneno e o remédio, né, existe aí um curto caminho que é a dose, né? Então, você fazer uma internação indefinida, né, em que ele não perceba que ele está crescendo pessoalmente, né, não funciona. Então, quem está na moradia monitorada geralmente passou por uma internação, mas por uma fase. Né? Depois ele não tinha onde ficar, ele foi para moradia. A gente ofereceu um espaço para ele ficar, tirou ele da rua, né? A gente garantiu abstinência para ele, né? Ele monitorando com exames de urina, não para monitorar exclusivamente, né? Mas é porque quando você sabe que a pessoa recai, né? Eu sou um fã do exame de urina, não porque eu quero controlar a vida das pessoas e impor a abstinência para elas. Não, é porque só o fato de você fazer o exame de urina, isso já é um breque psicológico. Primeiro ponto. O segundo ponto é que você trata uma crise de confiança que é dificílima de tratar. Às vezes até mais difícil que tratar o uso de droga, porque às vezes a pessoa para de usar droga, né? Mas a família fala assim, será que parou mesmo? Né? Aí chega em casa um pouquinho mais tarde, fala, nossa, deixa eu olhar o olho dele, ai meu Deus, hoje ele tá meio irritado, deve ter usado. Fica uma crise de confiança horrível, né? E também porque você faz um diagnóstico precoce da recaída, ou ali no lapso você já faz o diagnóstico, né? E você pode intervir, né? Então, na moradia monitorada, o exame deu positivo, a gente não manda o indivíduo embora, a gente intensifica o tratamento e ele permanece no processo que ele vinha, né? E depois vem os círculos restaurativos, né, que vai ajudar. Olha quantas etapas foram necessárias e quantas pessoas e disciplinas
precisaram apoiá-lo nas diversas etapas, né? Tem uma etapa que foi mais importante o médico, tem uma etapa que é mais importante a assistência social, o círculo restaurativo, o tratamento psicológico, a manutenção da abstinência, né? No meu olhar, a questão das famílias realmente, né, quererem internar, a internação, né, ela funciona para desintoxicação, né? Se ela não for acompanhada, não tiver esse trabalho posterior que tem na moradia, né, acoplada aí com os círculos, aí realmente não vejo, né, possibilidade de evolução, porque aí recai, volta, retoma, né? O nosso projeto, ele não parou na pandemia, ele continuou na pandemia. Nós começamos em 2017, aí veio a pandemia, fazíamos presencial. Aí entramos na moradia monitorada de forma virtual, quer dizer, ele não parou de 2017 até hoje. Hoje nós fazemos do mesmo formato, né, Joyce, da forma tanto virtual na moradia como presencial também. E esses círculos que nós fazemos uma vez por mês dos acolhidos que exercem o trabalho no POT, eles são muito eficientes também, bastante eficientes pelo trabalho que é desenvolvido nesses círculos, né? Agora, doutora Sônia, a senhora falou de política pública, né? Assim, o que a gente precisa, assim, quais são os entraves que isso ainda não se tornou uma política pública, né? Porque eu sinto assim que nós, da unidade Recomeço Helvécia, né, essa unidade, ela é privilegiada nesse aspecto, né? Assim, nós somos privilegiados, né, por tê-los lá conosco e por essa taxa de sucesso que a gente tem, né? Eu costumo dizer que a moradia monitorada é a nossa cereja do bolo, assim, né? Porque é quando ele passou já por todo o processo, né? E ele tá... Então é uma delícia conversar com os moradores, né? Assim, é uma delícia ir lá. E a moradia é o lugar que eu gosto de ir para conversar, ver as histórias e, né? Assim, é muito gostoso, né? Recentemente eu apresentei a moradia, a unidade Recomeço Helvécia num evento de 30 anos da Uniad. Eu coloquei, né, pedi autorização para um dos moradores que enfim, ele por escrito nos autorizou a divulgar, né, o que ele tinha para falar, assim, da recuperação dele, né? E foi assim, para mim é a maior aula, né? Mais do que ficar falando, né? Assim, é ouvir essas histórias, né? Assim, e às vezes a gente fala de uma história individual, assim, né? Parece pouco. Você fala assim, ai, nossa, mas tem 800 pessoas na Cracolândia, né? Mais ou menos aí hoje em dia, né? Né, a gente vai falando de história, mas é assim, né? Cada um de nós é uma pessoa, né? E você tem que fazer esse trabalho ainda em saúde mental, né? Em recursos humanos, assim, né? É um trabalho mais artesanal, né? E isso precisaria ser expandido, né? Assim, por que a gente ainda não conseguiu convencer, né, as autoridades e para que isso se transforme numa política pública? O que a gente precisaria, né, fazer? Pois é, o trabalho da moradia, né, é muito rico nesse sentido, né? Muito rico, e também eu acho que a divulgação também é bastante importante. Agora, com relação aos círculos, às práticas restaurativas, o que no meu olhar, seria um caminho inicial para se tornar uma política pública, seria ampliar esse quadro de facilitadores, porque a Resolução 225, ela prevê a capacitação, e é multidisciplinar.
Então, essas pessoas que hoje nós vemos muitas pessoas no RUB, na própria COED, interessadas em aplicar o círculo, mas não aplicam porque não têm essa capacitação. Então, o início seria essa capacitação para que pudéssemos ter braços, né? Porque é importante a gente trabalhar dentro daquilo do foco da justiça restaurativa realmente, que hoje nós temos a resolução e que o tribunal olha isso com uns olhos muito especial nesse sentido, né? Esse trabalho, um trabalho muito sério, um trabalho muito íntegro. Então, seria essa capacitação para ampliarmos os facilitadores para o desenvolvimento dos círculos. Eu acho interessante esse caminho. Realmente, né? Esse sucesso que nós temos, né? Como o senhor mesmo disse, o sucesso da diferença que faz os círculos lá na moradia monitorada. E essa mesma visão nós vemos com os coordenadores lá dos centros terapêuticos da BCP, né? Da COED. Também, a mesma visão. A mesma visão. Eu acho que esse é um caminho interessante, porque seria para você fazer essa pressão, vamos dizer assim, política, né? Você precisa de uma massa maior de... Né? Eu acho interessante essa estratégia, né? De você aumentar mesmo, aumentar isso, né? Para que a gente possa cada vez mais demonstrar, né, a eficácia, né, e ter um corpo de pessoas e de evidências, né, que convençam Eu acho que um dos pontos público. Importantes é o Estado, o município entender que a reinserção social, a autonomia desses dependentes químicos desonera o Estado. Então, é um investimento aqui que vai colher ali na frente. É mais barato, né? Com certeza. Do ponto de vista econômico e do ponto de vista de segurança, né? E do ponto de vista, eu diria como psiquiatra, desse sofrimento intangível que é, né, a saga da recuperação. E ela não precisa ser essa saga. Né? Ela pode ser um caminho mais leve, né, se apoiado né, com técnica, com seriedade, né, com estratégias, né, assim, baseadas em evidências mesmo. Né? Exato. Ontem eu tive com os acolhidos das casas terapêuticas no círculo das pessoas inseridas no POT, e todos eles estão com um planejamento já alguns já fazendo curso de informática, outros inscritos no curso, outros almejando fazer, terminando estudos. Realmente, eu olhei para aqueles rapazes, eram 10 ali, eu falei assim, puxa, que alegria poder acompanhar a vida deles, esse caminhar, isso sabendo que eles matam um leão por dia para lidar com a dependência. Não é fácil. Só lidar com a dependência já é um leão por dia, né? E você ainda se reintegrar, se reinserir socialmente, né? É mais 2 leões, né? Exato. É porque os círculos colaboram na recomposição, né, das relações interpessoais, né, nessas relações esgarçadas, né, sociais. Então, isso realmente nós vemos esse brilhantismo, né, desse trabalho. Isso nos dá muita alegria, né, já de ver essa recuperação, essa forma que é uma vida, círculos assim, né, podem, que a gente vê. São vidas, são vidas. Então, nós insistimos, né, realmente na ampliação. Hoje nós temos os membros da comissão que atuam, né, de forma voluntária, e que a gente sente a necessidade de ampliar isso pelos próprios técnicos, a equipe técnica que acompanha os círculos. Olha, doutora Sônia, doutora Joyce, foi assim, né? Infelizmente a gente está aqui chegando aqui no nosso limite, né? Mas eu não poderia deixar de parabenizá-las, né? Porque, assim, né? Acho que o mundo melhor é construído com pessoas assim como as senhoras, que são, né? Que faz um trabalho sério, às vezes voluntário, né? Mas que é
pela causa, né? E pela sociedade, né? Assim, né? Inclusive, assim, né? A generosidade das senhoras em estar aqui hoje, né? Falando sobre isso, também mostra isso, né? Que é um jeito, é um retorno social que a gente dá para dar, né? Para as coisas que a gente faz, informação é importante, né? E acho importante as pessoas que nos acompanham saber disso, né? E apoiar isso, né? Assim, acho que a gente precisa ganhar a sociedade, né, para o nosso lado também, para que isso prospere e vire uma política pública, né? Esse é o nosso sonho, né? Esse é o nosso sonho. Nossa, Doutor Cláudio, nós que agradecemos muito aqui, né? Esse momento, essa oportunidade. Agradecemos também a todos que nos acompanham. Mas realmente a nossa ideia, nosso sonho é ver se tornar uma política pública. E é uma alegria para nós continuarmos nesse trabalho, de ver o desenvolvimento, né, da sociedade em si e a colaboração que isso pode levar. Sem dúvida. Muito obrigada. Eu também agradeço muitíssimo, doutor Cláudio. É uma oportunidade maravilhosa estar aqui, poder falar desse trabalho. É um trabalho que a gente realmente acredita, né, e que a gente ouve histórias de acolhidos que compraram a casa própria, né, que estão inseridos no trabalho, que reconstruíram família, que estão com as suas famílias de origem. Voltaram para suas cidades, né? Nossa, às vezes. são muitos casos. Então, assim, que a gente possa realmente conseguir que isso vire uma política pública, né? Para a gente conseguir que mais histórias como essas possam ser contadas, né? E agregadas na nossa sociedade como uma forma de crescimento social mesmo, como um todo, né? Exato. De evolução social, né? Eu quero fazer um agradecimento especial aqui a todos os membros da Comissão de Justiça Restaurativa da OAB Pinheiros que colaboram, né? Que colaboraram. Nós temos aqui colaboradores desde o início do projeto. Desde o início do projeto, temos alguns novos também, mas temos que estão nos acompanhando desde 2017. Quero fazer um agradecimento especial também. Sim, essas pessoas merecem muito, né? Também agradeço extremamente a minha equipe, né? Aí representada pelo Moisés, Sim. Né? Que é o nosso representante que participa aí dos círculos e das reuniões do grupo gestor, né? Então, são pessoas assim que fazem a diferença, né? Com certeza. Bom, então, muito obrigado a você também que nos acompanhou até agora, né? E nos vemos aí num próximo podcast com um assunto tão interessante quanto esse. Tchau!